E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos ao canal Aquário Plant. No vídeo de hoje, quero apresentar para vocês esse aquário low-tech, sem substrato fértil, sem CO2, porém com bastante cores. Cores rosas, vermelhas, tons roxos, vários tons de verde, tons amarelados, tons marrons e com vários peixes. Plantas que em teoria teria que ser num substrato fértil com adição de CO2, plantas como rotalas, hidrocotildipartida, lugia, todas essas plantas em teoria teria que estar com um substrato fértil. Observe a coloração, vários tons, a coloração dos peixes. Aí eu tenho mais ou menos umas 10 variedades de plantas, plantas que estão assim perfeitamente adaptadas a um substrato inerte. Esse substrato chama JBL, da marca JBL, nome Manado, é um substrato argiloso, não se dissolve na água, é um substrato bem poroso, com um grão muito pequeno, muito leve esse substrato, e se comporta como se fosse uma mídia biológica. As plantas se vai muito bem com esse substrato. E eu quero apresentar para vocês tudo aqui que eu aprendi aqui na Europa. Eu não vivo no Brasil, eu vivo em Andorra, Andorra la Velha, um país divisa entre França e Espanha, um país muito pequeno. E aqui na Europa eu aprendi muitas coisas com grandes aquaristas aqui através do YouTube. E eu queria repassar para vocês. Se você tem vontade de ter um aquário assim, colorido, com bastante peixe, aquário com bastante plantas naturais, olha a coloração dessa planta vermelha à esquerda. Essa planta ao meio, rosa. Essa planta rosa aí é uma rotala. E essa outra é uma lugia, red. Todas essas plantas são sem substrato fértil. E aqui eu tenho também algumas plantas de crescimento lento. Logo eu vou estar passando para vocês ficha técnica de cada planta que eu tenho no meu aquário, nos meus parâmetros, como funciona para mim, e ver se vocês podem replicar a mesma técnica. Faz 7 anos que eu vivo aqui nesse país e durante 6 anos eu venho aprendendo sobre o aquarismo. O aquarismo Então, esse aquário tem 40 de altura, 35 de profundidade e 80 de largura. Aqui na Europa se diz largura ou comprimento, totalizando 112 litros. Porém, retirando o substrato, plantas e troncos e um pouco do filtro, em média 100 litros, mais ou menos. Aí se observa, para quem é um aquarista experiente, algo bem interessante que eu gosto de ver, que está acontecendo aí com esses peixes vermelhos. Se nota a harmonia de ter um aquário comunitário. O ritual de acasalamento do barbo-cereja. A fêmea está desovando, o treta-limão está depredando os ovos. E isso é a importância de ter um aquário plantado.
o macho persegue a fêmea, obrigando ela a soltar os ovos para ele poder fecundar os ovos. Eu já tive alguns alevinos nesse aquário, mas graças ao planejamento que eu tive de fazer o mais natural possível. Observa que eu tenho 2 machos e às vezes eles começam a brigar pela fêmea. Eu tenho 3 fêmeas ovadas, mas no momento, nessa ocasião, essa fêmea está pronta para soltar os ovos. Esse aquário já é um aquário maduro, já tem mais de 2 anos que eu tenho ele. E se nota que os peixes estão super à vontade. Tenho caracóis, tenho camarões. Tenho 2 variedades de caracóis e 2 variedades de camarões nesse aquário. Logo eu vou estar passando para vocês. Então siga o canal, compartilhe, ative a campainha de notificações para você não perder nenhum vídeo. Observe a insistência do macho do barbo-cereja atrás da fêmea. Aí tem alguns outras espécies de peixe, também vou estar passando ficha técnica deles. Mas para você poder replicar essa técnica, você vai ter que ver os vídeos. Aqui na Europa eu aprendi muita coisa com os espanhóis e os ingleses. Na Europa tem bastante mulheres que gostam de aquarismo, muito mais do que no Brasil. Tem grandes aquascapes aqui na Inglaterra, que está praticamente ao lado. Na Itália também tem bastante. Sobretudo mulheres, sim. Aprendi bastante coisas também. Vou passar para vocês também técnicas de fertilização líquida que fazem aqui, que os europeus fazem. Prepara o seu próprio fertilizante e logo logo eu vou estar passando para vocês também. Aí eu adiciono apenas fertilizante líquido. Esse filtro é tocado por algumas mídias biológicas que talvez não tenha no Brasil. E aí tem um pouco de perlon e mídia biológica, nada mais. É um filtro de 2.000 litros horas, um filtro da Siken, o Tidal 110, com uma luminária da Twin Star. Não é a melhor de todas, mas é uma boa luminária de 60 centímetros. A Twin Star Light Série B, 2.800 lumens. Esse filtro tem uma mídia biológica Substrato Pro da JBL, Ciporax da Cera e Matrix da SIC. Aí tem cerca de 4 litros de material filtrante e o Perlon. Não utilizo espuma nem nada. Esse filtro tem algo interessante, que é essa boiazinha que eu acabo de baixar agora, que ela sobe para cima quando o filtro está sujo, indicando o momento de fazer a manutenção do filtro, limpeza das mídias biológicas, quando o filtro está sujo. Se você está gostando desse vídeo, quer aprender a como criar seu próprio aquário plantado de forma simples, de forma natural, de forma, sobretudo, gratuita, siga o canal que vou estar passando para vocês várias dicas e vocês vão estar replicando. Observe que o barbo cereja siga insistindo com a fêmea no ritual de acasalamento. Esses peixes são maravilhosos, logo eu vou estar passando a ficha técnica deles, mas aí vocês observam que tá tudo natural. Essa planta que estou enfocando agora é a planta mais cara da Europa. A planta mais cara que vende nas lojas de aquarismo. Faz pouco tempo que eu coloquei ela, tem uns 3 meses, está desenvolvendo. Ali na esquina, o barbo cereja foi ali, e ali vocês vão observar os ovos caindo
no substrato. No treta, outro tipo de treta tá ali já depredando os ovos, que vai caindo, e observa o ritual de acasalamento deles. Volto a repetir que isso só é possível num aquário plantado, em boas condições. Observe os ovos caindo. Olha quantos caem agora no momento. E alguns vão cair entre o substrato, entre as plantas, e vão nascer alguns alevinos. E outros vão ser depredados, assim como os tretas estão depredando já. Observe essa planta vermelha. Essa planta ela muda de cor, mais ou menos umas 5 tonalidades de cor diferente, dependendo do tanto de luz que ela recebe. Essa aí é uma rotala normal. E eu tenho uma rotala mais um pouco rara aqui na Europa. A gente tem ela. E é isso. Se você quer aprender os parâmetros desses peixes para poder reproduzi-la, os barbos, poder reproduzir os tretas, siga o canal para mais dicas, o canal Aquário Plant. E vou estar passando para vocês também ficha técnica das plantas, como lidar com as algas. Todo aquário tem alga. Se você escutar algum aquarista falar que o aquário não tem alga, ou que como se livrar das algas para sempre, já pode saber que é mentira, porque a alga, ela sempre vai estar por aí, e em um momento de descontrole de parâmetros, ela vai aparecer no seu aquário. Então você tem que estar preparado para poder lidar com elas. Também vou passar todos os erros que eu cometi. Esse aquário está assim, mas não é de hoje. Eu cometi vários erros no princípio, porque não consegui a informação suficiente. Observe esse peixe. Tem 5 anos que eu tenho esse peixe. Barbo ouro. Foi comprado em uma loja lá em Barcelona, em uma que chama Natura Urbana. E aí te mostro também algumas plantas. Então não tinha muita informação no princípio quando eu comecei. Buscava em português, não conseguia. Com a dificuldade de aprender espanhol e inglês, olhando os vídeos com subtítulo e tudo. Hoje eu trago para vocês várias técnicas da Europa para você estar podendo replicar no Brasil. Que eu aprendi aqui, então vou estar passando para vocês. Siga o canal e deixo para vocês essas lindas imagens do meu aquário plantado. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Valeu!